Terremoto de magnitude 4,7 graus na escala Richter no início da madrugada em Barcelos foi sentido em vários bairros de Manaus. Conselho de Administração da Soframa se reúne hoje para avaliar pauta com 1,2 bilhão de reais em investimentos que deverão gerar mais de 1.400 empregos. Manaus suspende a aplicação da primeira dose de vacina contra a Covid e a Justiça determina a aplicação imediata de 3,4 mil doses da vacina contra a Covid que vencem já na sexta-feira. O Ministério inclui todas as grávidas e puérperas em grupo prioritário da vacinação contra a Covid. Bolsonaro assina a medida provisória que permite às empresas reduzir salários. Omar Aziz é eleito presidente da CPI da Covid. Estados Unidos flexibilizam o uso de máscaras por pessoas vacinadas. Marinha Americana diz ter feito disparo de alerta contra 3 navios iranianos no Golfo. Cidade vive horas de calmaria sem registro de mortes por violência. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5h48. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Peruri em Peruri. Alternativa de Alvarães. Goiânia, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio Berecê em Altazes. Rádio Camaleão em Axinim, Distrito de Borba. MaripaFM.com em São Sebastião do Atumã. 5h49 em Manaus. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje terá duração de 12 horas e 39 segundos. Já choveu na madrugada e o Climatempo faz alerta de muita água, falando em 40 milímetros de precipitação pluviométrica com probabilidade de 90%. A temperatura, que é de 24 graus, terá máxima de 28 graus Celsius. A umidade do ar é de 100%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. É quarta-feira, 28 de abril. Chegamos aos 118 dias do ano. Faltam 247 para terminar 2021. Hoje é dia de São Pedro Chanel. É também o dia da educação. Dia da sogra. Dia nacional em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. Dia mundial da segurança e saúde no trabalho e o dia mundial do sorriso. Na mitologia romana tinha início os 3 dias do Festival da Florária, em homenagem à Flora, deusa das flores. Esta é a edição 26.288 do Jornal da Manhã. O Rio Negro já subiu 12 metros e 26 centímetros. A leitura de ontem havia subido 9 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 86 centímetros. Com teto baixo, o aeroporto Eduardo Gomes opera por instrumentos desde as 2h51 da madrugada, sem registro de atrasos nos voos que chegam e saem de Manaus. O militar de Ponta Pelada opera sem restrições para pousos e decolagem. Um fato marcante da história. Em 1947, a Organização das Nações Unidas realizava sua primeira Assembleia Extraordinária. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. O ordenamento dos micro-ônibus do sistema de transporte alternativo, conhecido por amarelinhos, foi o principal tema de uma reunião promovida ontem pela Prefeitura de Manaus, através do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, com representantes de cooperativas do modal, que atende principalmente as zonas norte e leste da cidade. Coordenado pelo diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, o encontro serviu ainda para que os operadores do modal tenham ciência da necessidade de manter os veículos em bom estado de conservação e de servir bem aos usuários, atendendo o determinado pelo prefeito Davi Almeida. O sistema alternativo é um dos focos da divisão de fiscalização de transporte do IMMU, que mantém diariamente equipes nas ruas da cidade para verificar a operação de todos os sistemas de transporte da capital. Mas enquanto isso, os operadores do sistema especial ameaçam parar e vão querer parar por falta de trafegabilidade. Aonde, Alberto Peregrini? Bom dia.
Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Verdade, Paulo, essa reunião ontem com o pessoal do Alternativo foi muito boa, coordenada aí pelo Dr. Paulo Henrique. Conversava ainda há pouco, agora nessa madrugada, com o Jonas do IMU, né? Conversávamos agora há pouco, como sempre fazemos. Jonas é uma pessoa muito boa. Conversava também com o Dr. Paulo Henrique, vai ficar tudo bem, foi reivindicado também a questão da bilhetagem eletrônica, que é um problema crônico para o pessoal do Alternativo, que agora deve receber em dia, né? Tomara que seja assim. E em relação ao transporte especial, Paulo conversava ontem à noite com o presidente do sindicato do transporte especial, né? Trabalhadores do transporte especial, o William Enoch. Ele falava comigo, Paulo, sim, dessa possível paralisação na próxima sexta-feira. Isso deve ocorrer, Paulo, devido às más condições de trafegabilidade na Avenida Buriti, no Distrito Industrial. É recorrente, sempre nós conversamos aqui, né, Paulo? Acidentes já aconteceram e os motoristas estão pagando aí pelas peças de ônibus que quebram lá naquela área ali, direto, né? Todo dia praticamente tem um ônibus lá com o pneu estourado, com a suspensão arrebentada, devido às crateras, aos buracos, não tem como mudar, né? Tem que passar lá pela Avenida Buriti para quem vai para as indústrias do lado do Distrito Industrial. E com isso, Paulo, os ônibus estão quebrando e uma paralisação poderá acontecer sim na próxima sexta-feira. Essa paralisação acontecerá, né? Ou aconteceria, caso não haja nenhum tipo de providência, lá na rotatória da Suframa. Peregrini, sexta-feira também conhecida como depois de amanhã. Daqui para lá não dá para consertar Buriti, não. Não, pois é, né, Paulo? É aquela questão, né? Se verem máquinas, se começarem as obras, né? Vou colocar direitinho aqui, né? Se não tiver o início das obras por lá, aí sim, Paulo, poderá haver uma manifestação, uma paralisação. Até porque, segundo eles, não é a primeira vez que eles irão fazer um tipo de manifestação naquela área. Peregrino, não sei se eu não entendi bem, mas você falava que o motorista paga quando o carro tem alguma pane, Peregrino? Sim, Paulo, foi o que me foi passado ontem, né? Que o motorista paga pela peça do ônibus quando quebra numa situação de buraco como é. E o dono do ônibus entra só com o ônibus mesmo, então? Fica só com o lucro, Paulo. Pois é, entra com o ônibus e o lucro. Se o ônibus quebrar no meio da viagem, você paga. Né? Aí é fácil. Esse é um grande negócio, sem dúvida alguma. É por isso que ninguém sai do ramo, não é, Peregrino? Paulo, é uma beleza, né? Um garimpo desse jeito. Muitos deles ainda reclamam dessa situação, Paulo Guerra. A questão do rodoviário convencional também, tá? Estamos aí naquela ainda, Paulo, daquela indefinição. Não se sabe ainda o que vai acontecer nos próximos dias. Pois é, havia também um indicativo de que poderiam fazer uma advertência amanhã, não é, Peregrino? Ou na sexta-feira. Existe essa possibilidade, na sexta-feira. Né? Só que os profissionais aí estão bem revoltados com a questão das férias e de alguns benefícios como a cesta básica, o vale-lanche, isso do rodoviário convencional, né? Do ônibus rodoviário, ônibus que sai ali dos terminais 4, 5, etc. Paulo, esses motoristas estão aí bem revoltados em relação ao pagamento também atrasado que alguns motoristas, Paulo, em Manaus, principalmente na área da zona norte e leste, eu diria que em toda a cidade já tem ônibus, tem cobrador, quem faz essa função é o próprio motorista e ele recebe uma gratificação por isso. E essa gratificação não está saindo e com isso eles estão aí prometendo uma manifestação também. Tá bom, Peregrino. E podemos dizer que temos uma cidade com tranquilidade nas últimas horas. Tivemos, não é, Peregrino? Pelo menos até o momento. Vivemos sim, Paulo, horas de tranquilidade, graças a Deus. Tranquilidade essa que a gente fala, Paulo, em relação a homicídios, a mortes por violência, né? Ontem estava bem tranquilo, hoje também, Paulo, ao chegarmos no Instituto Médico Legal agora há pouco, nos deparamos lá com os profissionais, conversávamos, e o livro da capa preta na questão das necrópsias, nenhuma realizada durante as últimas horas, Paulo. Noite, madrugada tranquila, ninguém morreu assassinado e os exames, como você coloca sempre, Paulo, exames de praxe, sim, aí sim, exames de verificação, né, de SBO, de verificação cadavérica também e no mais, em relação ao homicídio, tudo tranquilo. 2 registros, Peregrini,
a prefeitura parou as obras da rotatória na rótula da Suframa e em parte do calçadão. Uma carreta arrancou um para-choque de um Ford Ka devido à interdição de uma via na rótula da Suframa. Isso já é costumeiro acontecer isso. E Pellegrini, registrando, o Luiz Roberto está acompanhando o Jornal da Manhã, gosta de ouvi-lo todos os dias, e quero aqui também registrar o aniversário hoje do ex-prefeito de Itacoatiara, ex-deputado estadual, empresário Mahmoud Ahmed Filho, que está aniversariando nesse 28 de abril, recebendo as parabenizações, naturalmente, de todos os seus amigos lá em Itacoatiara, aqui em Manaus, e a nossa homenagem também a ele pelo aniversário do Mahmoud Ahmed Filho. Opa, um abraço também pro Mahmoud, né, Paulo? Gente boa, o seu Luiz Roberto também que está participando conosco, muito obrigado pela audiência, pelo carinho aqui no Jornal da Manhã. Aniversário também do seu Ademir, rapaz, o seu Ademir, lá no Lago do Limão, o seu Ademir, a sua esposa, Dona Joana, todos os seus filhos aí estão o parabenizando, em especial aí a Cássia, que está parabenizando o seu pai Ademir, lá no Lago do Limão, seu neto Eduardo, Antonella, todo mundo parabenizando. Eles são uma pessoa muito querida lá no Lago do Limão. Seu Ademir também, Paulo Guerra, fazendo aniversário hoje. A todos os nossos agradecimentos pela grande audiência ao Jornal da Manhã. Bom trabalho para você, Alberto, e até daqui a pouco. Daqui a pouco voltaremos, Paulo, com essas e outras informações. Paulinho dizendo, você já falou da previsão do tempo, e a gente fala também aqui da Zona Leste, Avenida Grande Circular, muito nublado, Paulo Guerra, nuvens escuras. Por aqui parece que vai chover, Paulinho, é contigo. Pois é, a meteorologia está falando que vai chover simplesmente 40 milímetros hoje, Pellegrini, e mais uma vez dizendo que o aeroporto Eduardo Gomes está operando por instrumentos desde as 2h51 da manhã. Tá bom, Pellegrini? Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi em Altaces. Açaí no Porto da Feira em Codajás. Voz um novo tempo, uma nova história em São José do Amatari. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Web Rádio Imaculada em Anuri. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunidade da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Voz da Ariaú. Big Bom em Iranduba. E comunitária em Anguera na Foz do Canumã, distrito de Borba. 6 horas em Manaus, que tem tempo instável, a temperatura é de 24 graus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6 horas 3 minutos em Manaus. A Defensoria Pública do Estado realiza na próxima quinta-feira uma audiência pública para tratar de ações voltadas à redução de impactos da enchente deste ano em Manaus. O evento terá início às 9 horas e ocorrerá no auditório da Câmara Municipal de Manaus em formato híbrido, presencial e virtual. A audiência de amanhã tem como objetivo identificar as principais demandas da população manauara atingida pela cheia dos rios e articular soluções com instituições públicas a fim de possibilitar medidas que minimizem prejuízos e garantam apoio social e financeiro. A Justiça do Trabalho dará posse a 166 juízes na próxima sexta-feira. As nomeações dos novos magistrados levam em consideração a lei orçamentária anual que autorizou o provimento de cargos vagos de juiz do trabalho substituto. No Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, TRT 11, serão 11 novos juízes empossados, 2 que pediram a remoção do TRT 8 para o TRT 11 e 9 aprovados em concurso público. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O governo do estado, por meio da Agência de Desenvolvimento de Estado do Amazonas, ADS, e a Secretaria de Estado da Produção Rural, CEPRO, em parceria com a Organização das Cooperativas do Brasil no Amazonas, OCBAM, realizou na manhã de ontem, terça-feira, a compra de produtos de cooperativas e associações do município de Manacapuru, onde os agricultores familiares da região foram prejudicados pela enchente dos rios, afetando a produção e também o escoamento de seus produtos. Petrúcio Magalhães, secretário de Produção Rural do Estado, relata a situação do produtor e a preocupação do governo com as perdas na produção.
A gente tem visto aí as pessoas sofrendo, tanto com os efeitos da pandemia e agora com a enchente, que está causando prejuízos principalmente ao ribeirinho, ao agricultor familiar. E o governador Wilson Lima tem tido esse olhar diferenciado, comprando ainda a produção que existe, porque o rio está subindo muito rápido. E aqui, só aqui, nesse evento, são 200 mil comprados, mais de 60 toneladas de alimento, que vai alimentar pessoas que mais precisam. E graças a esse produtor, que merece todo o nosso respeito, não faltou alimento na mesa do cidadão. Então, essa atividade precisa ser socorrida nesse momento que a cheia está causando prejuízo a esse agricultor, principalmente o da várzea. Então, nós vamos continuar comprando. Quando acabar a produção da várzea, nós vamos continuar comprando, Zé, da terra firme, porque o inverno é rigoroso e a gente vai continuar comprando da terra firme para entregar para quem mais precisa esse alimento. O vereador Vanderlei Barroso, que representou o Poder Legislativo do município, falou da importância da ajuda do governo nesse momento em que toda a zona rural está sendo tomada pelas águas da enchente, e o que veio a calhar esse fomento ajudando a diminuir mais prejuízos aos produtores rurais. Bem, Paulo, além da compra dos produtos, o governador Wilson Lima destinou um montante de 20 milhões de reais para socorrer o agricultor nesse momento de enchente. E o crédito é o crédito emergencial, que está disponível na Agência de Fomento do Amazonas para socorrer o produtor que já perdeu toda a sua produção. Basta procurar o IDAM do seu município. 6h07 em Manaus. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itacoatiara tiveram um projeto aprovado junto ao consulado japonês. Quem tem os detalhes é o repórter Emanuel Cruz. Bom dia, Paulo e ouvintes do Jornal da Manhã. A Escola Eugênio da Silveira Pinto atende 380 alunos excepcionais. O educandário teve o projeto aprovado no valor de R$363 mil junto ao consulado japonês para a compra de ar-condicionados, troca da fiação elétrica e equipamentos para fisioterapia. Todos os equipamentos já foram instalados. A cônsul em exercício no Amazonas, Reiko Nakamura, disse que está feliz em poder ajudar a escola. Apoiamos essa causa da PAE de Itacoatiara, né? De adequar, né, as instalações, né, ajudar mais, né, as pessoas necessitadas. A presidente da APAE, Cirange Rodrigues, agradeceu o consulado japonês. Somente gratidão, primeiramente a Deus, por nos dar a oportunidade, né, de estarmos com saúde e vida até neste momento, e ao consulado japonês. Agora, Paulo, em Rio Preto da Eva, cidade metropolitana de Manaus, o município recebeu 1.553 cestas básicas, doada pelo SESC, para o programa Brasil Fraterno. As cestas básicas serão destinadas às famílias em vulnerabilidade social. Segundo a secretária de Assistência Social, a primeira-dama Soraya Souza, falou que as cestas chegaram em um momento bom para ajudar quem realmente precisa neste momento tão difícil de pandemia da Covid-19. As cestas fazem parte do projeto Mesa Brasil. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. A campanha de vacinação contra a febre aftosa em bovinos e bubalinos de todas as idades encerra-se nesta sexta-feira, dia 30 de abril. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado alerta os produtores rurais dos 41 municípios das calhas dos rios Amazonas e Solimões para que adquiram as doses da vacina até a data limite para realizar a imunização de seus rebanhos. O Ministério Público Federal apresentou ação civil pública à Justiça Federal para que seja elaborado um programa de trabalho no contrato firmado entre o Estado do Amazonas e o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano para a gestão de 2 unidades de saúde em Manaus. A unidade de pronto atendimento, a UPA Campos Sales e o Hospital Delfim Aziz, unidade de referência no atendimento a casos de Covid-19 no estado. O contrato foi firmado em março de 2019 com o INDSH e previa o pagamento por meio de uma metodologia composta de uma parte fixa correspondente a 90% do valor e outra variável referente aos outros 10% dos valores mensais, calculada a partir do atingimento de metas de qualidade. De acordo com a metodologia, o Instituto receberia o valor mensal de R$8.451.349 na primeira fase de implantação,
prevista para abril de 2019. Em maio do mesmo ano, na segunda fase, o valor seria de 11.624.454, na terceira de 14.655.952 reais, com previsão de execução em junho de 2019, e na quarta de 15.625.450 reais, prevista para os meses seguintes. O cronograma de execução previsto não foi executado e, ainda assim, foram assinados aditivos ao contrato, alterando os prazos de execução. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL e presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, distribuiu nota à imprensa esclarecendo que já foi incluso nos autos a defesa contra a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, que prejudica a carreira dos militares. O deputado estadual Sinésio Campos do PT prestou contas da visita que realizou ao município de São Gabriel da Cachoeira durante o fim de semana passado. Sinésio enfatizou que destinou de R$1.400.000 através de emenda parlamentar de sua autoria para a aquisição de kits de energia fotovoltaica que atenderá cerca de 140 comunidades indígenas. Campos destinou ainda R$100.000 em cestas básicas para as famílias vulneráveis de SGC por conta da pandemia. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares as contas das ex-diretoras da Policlínica Gilberto Mestrinho em 2019, Francisca da Silva Garcia e Maximina Penha Malagueta, e as condenaram a devolver aos cofres públicos 124 mil e 1,6 milhão, respectivamente, valores entre multa e alcance. As penalidades foram aplicadas na manhã desta terça-feira durante a 12ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Manaus suspende a partir desta quarta-feira a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid. A Secretaria Municipal de Saúde informou que seguirá aplicando apenas a segunda dose nos 7 postos de vacinação. A medida vale inclusive para os usuários que já haviam sido agendados por meio do Imuniza Manaus. De acordo com a Prefeitura, a suspensão será temporária e segue a recomendação do Ministério da Saúde. E a Justiça Federal determinou nesta terça-feira que 3.425 doses de vacina contra a Covid sejam aplicadas imediatamente, pois o prazo de validade das mesmas termina na sexta-feira. A decisão foi expedida após uma vistoria em lote de vacinas recebidos pelo governo. Na decisão, a juíza Jaisa Frache determina a aplicação imediata das doses nos municípios do estado que possuem os lotes com vencimento até o fim do mês de abril, seguindo os grupos fixados pelo Ministério da Saúde. As cidades com doses a vencer não foram informadas. A juíza também ordena que, caso a população dos grupos for menor que o número de doses, as vacinas sejam aplicadas em policiais, professores em exercício, líderes religiosos e quaisquer pessoas que trabalhem com público grande e sejam, portanto, vulneráveis a favorecer contágio por Covid-19. A decisão foi expedida para a Fundação de Vigilância em Saúde para que providencie as notificações para os prefeitos dos municípios que possuem os lotes prestes a vencer e que a vacinação seja aplicada de maneira imediata. A hora em Manaus. 6h14. O Amazonas confirmou mais 34 mortes por Covid ontem, sendo 12 ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.562. O estado também registrou mais 715 novos casos de Covid, totalizando 368.854 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Os bares e restaurantes da Praça do Caranguejo, no conjunto Eldorado e Manaus, voltaram a funcionar. Os estabelecimentos ficaram interditados por 15 dias desde o dia 12 de abril por conta de aglomerações no local. E de acordo com o governo do estado, a liberação é apenas nas áreas privativas dos estabelecimentos, ou seja, a utilização da praça segue proibida. O governo também não autorizou a transmissão de campeonatos esportivos e a presença de música ao vivo. Com estas medidas, os gradis que foram colocados na área da praça serão mantidos no local. A empresa Yamaha informou nesta terça-feira que vai suspender as atividades em algumas de suas linhas de produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus no período de 3 a 12 de maio. Nas linhas afetadas, os funcionários foram colocados em férias coletivas. Em nota, a empresa diz que a suspensão é causada por problemas na cadeia de suprimentos decorrentes da crise de abastecimento provocada pelos efeitos da pandemia. O texto afirma que a empresa necessita ajustar o fluxo do recebimento de insumos.
Uma emenda do deputado federal Marcelo Ramos, a lei 14.146/21, sancionada ontem, evitou aumento nas contas de energia da população do Amazonas. Inicialmente, a medida provisória BIB10, que originou a lei, garantia benefícios apenas ao estado do Amapá, que sofreu com o apagão elétrico do ano passado. A lei foi publicada no Diário Oficial da União de ontem. O Serviço de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus realizou operação em empresa de serviço de agenciamento de carga localizado na zona oeste da cidade, que resultou na retenção de aproximadamente 1,2 milhão em produtos com suspeita de descaminho. Após realizar procedimento de análise de risco em cargas destinadas a Manaus, o CEREP identificou a chegada de películas para aparelhos celulares com preço de venda muito abaixo do valor praticado no mercado. O valor declarado da mercadoria era de 0,07 centavos, enquanto nas lojas da capital amazonense o mesmo produto é vendido entre 30 a 40 reais, segundo o levantamento da alfândega do Porto de Manaus. Imaginem que custa só 7 centavos e é vendido entre 30 e 40 reais. O Conselho de Administração da Suframa Kaiser realiza nesta quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, por meio de videoconferência, sua 297ª reunião ordinária, com o objetivo de avaliar uma pauta de 28 projetos industriais e de serviços, sendo 8 de implantação e 20 de ampliação, atualização e diversificação. No total, os projetos somam investimentos de aproximadamente 1,2 bilhão de reais, ou seja, 232 milhões de dólares, e estimam a geração de 1.421 novos empregos no polo industrial de Manaus em até 3 anos. Também serão avaliados 4 projetos do Distrito Agropecuário da Suframa, sendo 3 de implantação e 1 de atualização, que somam 8,3 milhões de reais em investimentos totais, 52 novos postos de trabalho e ocupação de uma área total de 834 hectares em até 5 anos. A reunião de número 297 do Conselho de Administração será presidida pelo secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, e contará também com a participação do superintendente da Suframa, Algaci Poulsin, e de demais representantes de órgãos governamentais, dirigentes de entidades de classe e parlamentares. O monitoramento do Serviço Geológico dos Estados Unidos e o mapa de monitoramento global mostram que houve um terremoto de magnitude moderada, o epicentro no município de Barcelos, com 4,7 graus na escala Richter, a 10 quilômetros de profundidade. O tremor foi sentido também em Manaus e em Roraima. Moradores da área da Ponta Negra sentiram a terra tremer. O susto foi grande entre os moradores de Barcelos. Moradores de condomínios em diversos bairros de Manaus relataram ter sentido o abalo telúrico. 6 horas e 18 minutos em Manaus. Cidade vive horas de calmaria sem registro de mortes por violência. Após o intervalo comercial, Alberto Pellegrini vai falar sobre o assunto. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6 horas 21 minutos em Manaus. Polícia. Alberto Pellegrini, o tempo como é que está nesse instante aí, Pellegrini? Nublado, Paulo, nuvens escuras, né? Tá cinzento por aqui, Paulo Guerra, por aqui que eu digo, na zona norte da cidade, onde estamos nesse momento, próximo ao Terminal 4, aqui na Avenida Camapuã. Já andamos também pela zona leste de Manaus, Paulo, Avenida Grande Circular. Também o tempo é muito nublado nesse momento, Paulo Guerra, aqui nas duas maiores zonas da cidade. Pois é, Pellegrini, com teto baixo, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está operando por instrumentos desde o meio da madrugada. Pois é, né? O aeroporto que fica também aqui nessa área do extremo norte da cidade, né? Já está operando por instrumentos, até para dirigir, Paulo, né? O motorista está cautelando, tá aí ligando aquele farolzinho baixo, tem ali nas proximidades ali do Terminal 3 da Cidade Nova, a situação para dirigir ali não é muito fácil, Paulo, e tem que ter muito cuidado nesse exato momento. Pellegrini, ontem eu observei um enorme engarrafamento na Torquato Tapajós. O que teria acontecido? Pois é, Paulo, né? Ali geralmente tem tem muito congestionamento naquela área, Paulo. Acredito que tenha sido tão somente o grande número de veículos. Ali qualquer batida, uma encostada, um carro tendo que parar na Torquato Tapajós, já fica bem congestionado. Até porque, Paulo, a Torquato Tapajós hoje, né?
segundo o balanço aí das autoridades de trânsito, no horário de pico é onde tem o maior número de veículos da cidade, até porque a Torquato Tapajós dá acesso à zona mais populosa de Manaus, que é a Zona Norte. Então, qualquer batida com grande número de veículos ali altera muito o trânsito. Falando em alteração no trânsito, Paulo, vamos ter alteração no trânsito ali nas proximidades da Rua Salvador, ali no bairro de Adrianópolis, né? Já conversava com alguns agentes de trânsito, conversava também com o Jonas hoje de madrugada, e nós vamos ter algumas mudanças no trânsito que serão divulgadas aí nas próximas horas. Mas, Peregrini, vão mudar o que na Rua Salvador? Pois é, Paulo, né? Deve ter naquela faixa azul que tem ali, vamos ver o que vai acontecer, né? O dado não foi divulgado ainda, mas nós teremos mudança, assim, Paulo, algum desvio, alguma obra, algum tipo de coisa aí nas próximas horas. Agora, pela madrugada, estava acontecendo o recapeamento asfáltico, Peregrini, da Rua Paraíba, também conhecida como Humberto Calderaro. Né? Tá vendo isso aí, tá vendo muitas obras ali naquela área, Paulo. Deve ser alguma interdição, né? Devido às obras que estão acontecendo no local ali em ritmo acelerado, né? E vamos esperar para que haja algum tipo de mudança que será divulgado. Agora, Paulo, em questão da Avenida Buriti, que nós já comentávamos agora pela manhã, inclusive dizendo da possível paralisação do transporte especial devido a esses buracos, já veio uma comunicação, um telefonema, né, por parte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. É que hoje haverá uma reunião onde estará aí o Dr. Paulo Henrique, que é o diretor do Instituto Municipal, Paulo de Mobilidade Urbana, com o secretário de Obras, o Marco Rota, né, titular da CEINFRA, e essa pauta será colocada hoje pela manhã, Paulo. Quem sabe, né, amanhã nós já teremos boas novidades em relação à Avenida Buriti. Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma briga generalizada aconteceu, Paulo Guerra, em um bar localizado na área da Avenida Coração, na área da Cidade Nova. Uma briga, rapaz, Paulo, era cedo da noite ainda, era por volta de 20 horas, quando dois homens se desentenderam. O pau comeu, foi muita peia, Paulo Guerra. Um homem saiu ferido e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Ele ficou ferido, mas com ferimentos leves. Uma gogozada de garrafa, saiu muito sangue. Todos pensavam que havia uma grande perfuração, mas não, foi só riscado a faca. O mel desceu, o açaí desceu, o sangue tomava conta das vestes daquele homem que deu entrada. Riscado, a gogozada de garrafa no pronto-socorro. No bar, após a briga, a bebedeira continuou. Lá, Paulo Guerra, lembrei de ti, estava tocando aquela música assim: meu filho, Deus que lhe proteja, e onde quer que esteja. Pois é, estava tocando, Paulo Guerra, esse sucesso de Paulo Sérgio na hora da briga. O homem foi levado para o pronto-socorro e na letrola estava tocando alto. Eu recordo, pois é, Paulo Guerra, isso aconteceu lá na área da Cidade Nova, ou melhor, Nova Cidade, ali nas proximidades da Caixa d'Água, área muito conhecida de bares no conjunto Nova Cidade. E mais, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Polícia Militar na rua, Polícia Civil na rua, Secretaria de Segurança como um todo nas ruas da cidade. E ontem, os bravos policiais da 24ª SICOM, a 24ª SICOM é quem toma conta da área central da cidade. Ontem, apreendeu uma quantidade em droga ali na área da Manaus Moderna. Isso aconteceu, Paulo Guerra, 11h30 da manhã. Quando todo mundo estava por ali procurando bandeco, procurando almoço, a polícia estava trabalhando e apreendeu essa quantidade em droga que foi levada para o primeiro distrito, o primeiro DIP que fica na Avenida Duque de Caxias. Foi mais uma grande ação dos valorosos policiais da 24ª SICOM.
Um tarado desgraçado, morador de rua, foi preso ontem. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, foi lá na rua São Paulo. Paulo Guerra e ouvintes, aliás, na Rua das Papolas, lá no bairro Jorge Teixeira. Esse desgraçado, tarado, ordinário, estava se masturbando na frente de crianças. As crianças estavam brincando numa praça ali na área do bairro Jorge Teixeira, ali na Rua das Papolas, quando de repente esse desgraçado ficou perto das crianças e começou a se masturbar. A população viu, moradores viram, os pais das crianças viram e deram uma pisa, uma surra nesse desgraçado. Conforme o tenente lá da área que estava cuidando de toda a situação, ele foi levado primeiro para uma unidade de saúde e depois foi levado para ficar à disposição da justiça. Tarado, desgraçado, ordinário, que mereceu mesmo essa pisa que ele pegou. Há quem diga que até foi pouco, né? Se fosse boa a pisa, ele estaria em coma, né? Numa hora dessa, estaria mais ou menos indo dessa para pior, teria pegado uma facada, alguma coisa assim. Mas não, já foi lá no hospital, curativozinho e tal, já foi liberado. Quebrou só uns 2 dentes, rapaz, não foi nada do tamanho da desgraça que ele faz, que ele estava fazendo, se masturbando na frente das crianças. Pegou-lhe uma pisa, mas merecia uma pisa maior. E mais, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã, a Polícia Militar, os policiais da Rocan, mais uma vez apreenderam armas. Dessa vez foi na Rua São Paulo, lá no bairro Zumbi dos Palmares. Um bandido de 28 anos estava prestes a passar droga e passar também armas. Com ele foram apreendidos uma boa quantidade de droga e também um revólver calibre 22 e uma espingarda calibre 20, meu amigo, daquela do cano grosso. A espingarda estava em poder desse bandido que já iria passar para outro, para cometer assalto, para matar e etc. Mais uma vez, a Rocan apreendendo armas esse ano aí, só nos primeiros meses desse ano, já temos recorde de apreensão de drogas e armas, principalmente armas por parte da Rocan. Rocan na rua, sempre à disposição da população. E se você quiser fazer contato com a Rocan, anote aí o Zap, isso é direto com a Rocan, você põe a Rocan na sua rua, faz qualquer tipo de denúncia e não precisa se identificar. O Zap da Rocan é o 99280 7574, 99280 7574. No pronto-socorro João Lúcio, Paulo Guerra, movimentação tranquila durante a noite e madrugadas, apenas uma pessoa deu entrada, assim mesmo uma pessoa vítima de atropelamento. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa também deu entrada, essa, como já falei ainda há pouco, vítima de agressão física. Um outro homem também deu entrada, vítima de paulada pelo corpo. Também outra agressão física, mas a paulada não pegou de jeito não, o pau tá meio fino, assim, tipo uma ripa, e ele deu entrada assim, mas logo foi liberado após sofrer essa agressão física. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Pensa no plantão tranquilo. Ninguém morreu na bala, ninguém morreu na faca, ninguém morreu na paulada, ninguém morreu no bombom da morte. O pássaro da morte não saiu do seu puleiro. Foi realmente, Paulo Guerra e ouvintes, uma noite, uma madrugada das mais tranquilas na cidade. Entretanto, o Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas apenas 43 exames de corpo de delito. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h32 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6h35 em Manaus. Esportes. O Paris Saint-Germain está confiante em contar com Lionel Messi a partir da próxima temporada. Com o craque de saída do Barcelona, o contrato se encerra no fim de 2020 e 2021. O clube francês tem preparado uma oferta ao argentino. Teriam 2 anos de contrato com opção de renovação para mais um. No PSG fala-se em uma proposta financeira insuperável. As informações são do repórter Marcelo Bestler, da TNT Esportes. Os clubes brasileiros se deram bem na Libertadores nesta terça-feira, menos o Santos, que foi derrotado pelo Boca Juniors por 2-0. O Flamengo goleou o União La Calera no Maracanã 4-1 e mantém a liderança isolada do grupo G da Libertadores da América. O Internacional fez 4-0 no Deportivo Táchira. O Palmeiras venceu por 5-0 o Independiente del Valle. O Atlético Mineiro fez 2-1 no América de Cali. Outro jogo da rodada, a LDU de Quito passou pelo Vélez Sarsfield 3-1. Copa Sul-Americana. Bahia 5, Guabirá 0. Arsenal Sarandi 0, Ceará também 0. Huachipato 0, 12 de outubro também 0. No Campeonato Amazonense, Princesa do Solimões 1, Penarol também 1. Os jogos de hoje pela Libertadores da América. Às 18 horas jogam Defensa e Justiça e Universitário, Cerro Porteño, Deportivo Laguaira, Nacional e Atlético Nacional. Jogos das 20 horas. River Plate e Júnior e ainda o Santa Fé e Fluminense. E às 22 horas. Tem Barcelona e The Strongest. 6h36 em Manaus. A seguir, cancelamento do censo do IBGE pode deixar o país no escuro sobre o número de crianças fora da escola e de analfabetos. Ministério inclui todas as grávidas e puérperas em grupo prioritário da vacinação contra a Covid. Bolsonaro assinou a medida provisória que permite às empresas reduzir os salários. Omar Aziz é eleito presidente da CPI da Covid. Após o intervalo comercial, os detalhes. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h40 em Manaus. Últimas notícias. Num dia de mercado internacional retraído, o dólar fechou com leve alta depois de operar em baixa durante quase toda a sessão. A Bolsa de Valores registrou a primeira queda depois de 2 altas e voltou a ficar abaixo dos 120 mil pontos. O dólar comercial encerrou esta terça-feira vendido a R$5,46. O índice Bovespa da B3 fechou esta terça aos 119.388 pontos com queda de 1%. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira a primeira parcela do auxílio emergencial 2021 para mais 2 grupos de trabalhadores. Quem recebe desta vez são os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família, cujo número do NIS se encerra em 8. Também recebem nesta quarta-feira 2,31 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa, mas com aniversário em novembro. O governo federal liberou o auxílio emergencial 2021 para mais 206 mil famílias. Os nomes podem ser consultados no site www.cidadania.gov.br/auxílio. Os novos elegíveis começarão a receber os pagamentos a partir de 16 de maio, junto com o segundo ciclo dos pagamentos, ou seja, receberão a primeira e a segunda parcelas ao mesmo tempo. IPCA 15. Prévia da inflação oficial desacelera e fica em 0,60% em abril, aponta IBGE. O índice ficou abaixo do resultado de março e continuou sendo puxado pela alta dos preços dos combustíveis. No acumulado em 12 meses, o indicador ficou 0,17 pontos percentuais acima do teto da meta do governo. No primeiro trimestre de 2021, a produção média da Petrobras de óleo e líquido de gás natural, LGN e gás natural, foi de 2,620 milhões de barris por dia. O relatório de produção e vendas divulgado ontem pela estatal mostra uma queda de 5% na comparação com os primeiros 3 meses do ano passado. Considerando só a produção em solo brasileiro, a redução foi de 4,8%. A suspensão do censo demográfico elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, poderá deixar os municípios brasileiros no escuro. A análise é de especialistas ouvidos pelo G1 que afirmam que faltarão dados e referências para comprovar se as políticas aplicadas nos últimos 10 anos surtiram efeito, e também não haverá informação para formular ações para o futuro. O censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE. O levantamento faz uma ampla coleta de dados sobre a população brasileira e permite traçar um perfil socioeconômico do país. 6h43 em Manaus.
Brasil registra mais 3.120 mortes por Covid e ultrapassa 395 mil. País contabiliza 14.446.541 casos e 395.324 óbitos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa, com informações das secretarias de saúde. Média móvel de mortes voltou a ficar abaixo de 2,4 mil depois de mais de um mês. O Ministério da Saúde enviou na última segunda-feira uma nota técnica orientando que todas as grávidas e puérperas, ou seja, mulheres no período pós-parto, sejam colocadas no grupo prioritário para receber a vacina contra a Covid-19. Em 15 de março, o governo já tinha incluído as gestantes com comorbidades. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa solicitou nesta terça-feira informações ao Instituto Butantan para avaliar se libera a realização do primeiro estudo clínico em humanos com a Butanvac. Até o momento, a vacina foi testada apenas em animais. O pedido de autorização do Butantan foi realizado no dia 26 de março e o protocolo de estudo clínico no dia 23 de abril. De acordo com a agência, tanto o pedido quanto o protocolo do estudo clínico estavam incompletos e, por isso, não atendiam aos requisitos técnicos para a liberação de testes da vacina em seres humanos. Senado aprova a lei que autoriza indústrias de insumos veterinários a fabricar vacinas contra a Covid. O texto ainda será analisado na Câmara e prevê incentivo fiscal para empresas dispostas a adotar ou adaptar linhas de produção. Laboratórios já usam tecnologia similar para produzir vacinas animais. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou ontem que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre duas notícias-crime apresentadas contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por suposta atuação para atrapalhar a apuração da maior apreensão de madeiras no Brasil. Segundo a ministra, os fatos narrados são de gravidade incontestável e envolvem tema de significação maior para a vida saudável do planeta, como é a questão ambiental. Um dos pedidos de investigação foi apresentado pelo delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que era superintendente da PF no Amazonas, no momento do envio. O PDT também pediu apuração. Minutos depois de confirmar a substituição de 3 secretários e uma assessora especial, o ministro da Economia, Paulo Guedes, negou que a troca tenha ocorrido por pressões políticas. Em entrevista na portaria do Ministério, ele disse que as trocas apresentaram um remanejamento após avaliações periódicas da equipe. Não há problema pessoal com ninguém. Não houve nenhuma pressão política para se fazer esse movimento, declarou Guedes, acompanhado pelo novo secretário especial de Fazenda, Bruno Funchal, e pelo antigo titular do cargo, Valderi Rodrigues, que virou assessor especial do gabinete do ministro. A hora em Manaus. 6:46. O presidente Jair Bolsonaro assinou ontem as 2 MPs, medidas provisórias, que reúnem o conjunto de medidas trabalhistas para o enfrentamento da crise provocada pela pandemia, incluindo a nova rodada do programa que permite redução de jornada e salários ou suspensão de contratos, segundo apurou o Estadão e a Podcast. Os textos devem ser publicados na edição do Diário Oficial da União ainda hoje. A Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos decidiu nesta terça-feira que as pessoas plenamente vacinadas no país poderão ter atividades a céu aberto, como andar e fazer trilhas sem usar máscaras. No entanto, para as atividades em locais fechados, as máscaras continuam obrigatórias. Um terremoto de magnitude 6 atingiu o estado de Assam, no nordeste da Índia, nesta quarta-feira, provocando danos em imóveis e rachaduras nas ruas. Não há vítimas, segundo autoridades locais. A Marinha da Indonésia divulgou um vídeo da tripulação do submarino Nanggala 402, que naufragou com 53 pessoas a bordo em Bali na semana passada, cantando a bordo do submergível. A gravação com a tripulação cantando foi feita há poucas semanas, quando eles se despediam do então comandante que deixou o cargo. O vídeo foi filmado a bordo do Nanggala 402 e mostra a tripulação cantando Sampai Jumpa, uma música popular indonésia cujo nome significa adeus. O Parlamento Europeu aprovou por grande maioria o acordo sobre a relação pós-Brexit com o Reino Unido em uma votação que representa o ponto final para o difícil e doloroso processo de retirada de Londres da União Europeia. O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, anunciou ontem que o acordo que foi aprovado por 660 votos a favor, 5 contrários e 32 abstenções. A votação secreta aconteceu na tarde desta terça-feira. A Marinha dos
Estados Unidos informou ter feito disparos de alerta contra navios militares iranianos nesta terça-feira, após eles se aproximarem de uma embarcação americana que patrulhava uma área dentro do Golfo Pérsico. Em um comunicado oficial, os americanos dizem ter emitido diversos alertas por alto-falantes, mas quando os barcos chegaram a cerca de 60 metros de distância, dispararam em alerta. Incidentes como esses são relativamente comuns na região, mas não eram registrados há pelo menos um ano. O Senado instalou ontem a CPI da Covid e confirmou o desenho desfavorável ao governo nos postos-chave da comissão, tendo Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, como relator, Omar Aziz, PSD do Amazonas, como presidente, e o líder da oposição, Randolfo Rodrigues, Rede do Amapá, como vice-presidente. O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, disse ontem ter absoluta convicção de que a tragédia da Covid-19 no país, com elevado número de mortes e de casos, poderia ter sido evitada com ações adequadas e tempestivas. O senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, foi o responsável pela principal defesa do governo federal na sessão que inaugurou a CPI da Covid nesta terça-feira. Embora não seja membro da comissão, o filho do presidente Jair Bolsonaro atacou o relator da investigação, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, a quem acusa de parcial, e criticou até mesmo o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, chamado por ele de irresponsável e ingrato. O senador do Democrata foi eleito para o comando da casa em fevereiro com a ajuda do Palácio do Planalto. No início desta semana, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, anunciou o programa das celebrações em pelo menos 44 países, com cerca de 150 atividades em todo o globo. A data é comemorada ainda pela sociedade civil, pelos setores público e privado e pelos próprios falantes do português. Uma língua que está presente nas Américas, na Europa, na Ásia e na África, com cerca de 285 milhões de falantes. Este ano, uma série de conferências, concertos, concursos literários de poesia e eventos acadêmicos está preparada de forma presencial e virtual por causa da pandemia. Numa das atividades em Moçambique, as pessoas descreverão a situação da pandemia. Já em Angola, os estudantes participarão de um concurso de poemas. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Ministro diz que tomou vacina escondido e que, ao não tomar, Bolsonaro corre risco. Folha de São Paulo. Vacinas, testes, covidário, fake news. Entenda 23 acusações previstas pelo governo na CPI. O Estado de São Paulo. Anvisa vê dados incompletos e pede mais documentos para avaliar testes da Butanvac. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Na CPI, Calheiros ataca Moro, Dallagnol e verdugos negacionistas. O Valor Econômico. Guedes diz que chinês inventou o vírus, mas vacina americana é melhor. Estado de Minas. Transmissão do coronavírus acelera e fica perto da zona de alerta em BH. Jornal do Comércio no Recife. Recife abre vacinação para trabalhadores da educação básica. Fortaleza Diário do Nordeste. Caixa inclui mais 206 mil pessoas em novo lote do auxílio emergencial. Porto Alegre, 0 hora. Governo do Maranhão entra com ação no STF contra cancelamento do censo demográfico em 2021. As edições impressas locais. A crítica. Comissão convocará ex-ministro da Saúde. Jornal do Comércio. Sem insumos, Yamaha suspende produção no polo industrial de Manaus. Em tempo. Cultura da soja tem salto de produção no Amazonas. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Manuel Cruz, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral, com supervisão técnica de Carlos Luiz Silva. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.